Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Antes de qualquer coisa eu preciso dizer uma coisinha só uma coisinha. O Bernardo do canal B Matemática tem me ajudado muito no crescimento desse aqui. É mais do que justo eu abrir esse vídeo agradecendo a todo o apoio e força na divulgação que ele tem me dado, aliado à atenção e paciência que ele tem tido comigo e com as minhas dúvidas sobre o YouTube e afins. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre agradecimentos porque alguém um dia já disse que não devemos ter ingratidão com quem já nos fortaleceu. Bom, dito isso, você já viu sobre o que a gente vai falar nesse vídeo, né? O rei dos vampiros, o mitológico, o supremo. Mas antes, é bom que se diga uma coisa. Poucos sabem, mas Drácula existiu. Como assim, Juquiba, tá louco? Calma, eu vou explicar a história detalhe por detalhe para você se ambientar. Você também já reparou que o vídeo ficou meio longo, mas é preciso que seja assim. Tenha paciência comigo. Preparados ou não, vamos lá. A história verdadeira começa em 1431, quando nasce Vlad Tepes, ou Vlad III. Ah, ele era o terceiro filho? Não, ele era a terceira geração de príncipes que comandavam a Valáquia, região da Romênia entre o rio Danúbio e os Montes Cárpatos, numa época em que a Romênia era dividida entre cristãos e muçulmanos da Turquia. Sem querer entrar muito na análise histórica da época, Vlad III tomou o poder da região em 1448, ou seja, com 17 anos, mas foi exilado por apoiar os turcos. No entanto, ele retornaria ao trono em 1456, onde sua semelhança com seu falecido pai, Vlad II, era muito, mas muito evidente. E já nessa época criou-se o boato de que Vlad II teria voltado dos mortos, o que ajudou a culminar a lenda da imortalidade. Ah, Juquiba, mas até agora não ouvi o nome Drácula. Pois é, vou explicar. Vlad II pertencia a uma irmandade cristã cujo nome era Ordem do Dragão. Essa sociedade foi criada para proteger a região da invasão dos turcos otomanos, o mesmo motivo mais ou menos pelo qual foram criados os Templários, só que em outra época, em outra região. E uma das traduções para dragão é Dracul, e por isso Vlad II ficou conhecido como Vlad Dracul. Seu filho, por consequência, recebeu a mesma nomeação, mas com o sufixo EA, que significa filho, ou seja, Vlad III chamaria-se Vlad Dracula. Oh! Mas o que tem de vampiro nisso? Então, de vampiro mesmo não tem muita coisa. Na verdade, não tem nada. O caso é que, enquanto estava no poder, Dracula era muito sádico, violento demais em suas punições e, de certa forma, até bem criativo. Tanto é que seu nome entrou para a história como Vlad o Empalador. Ah, Juquiba, o que é empalar? Empalar é introduzir pelo ânus do supliciado um pau ou estaca pontiaguda que lhe atravessa as entranhas. Tenso, né? Bem, em 1462, o empalador perdeu o trono e ficou preso na Hungria até 1474. Até que em 76 daquele século, aos 45 anos, ainda tentando recuperar o poder da Valáquia, Vlad Dracula foi morto e seu corpo foi decapitado e enterrado em Snagov. Só que em 1931, ou seja, 455 anos depois, seu túmulo estava vazio, o que alimentou mais ainda a lenda da imortalidade dos Dracul. Mas antes disso, em 26 de maio de 1897, o lendário escritor Bram Stoker lança o romance Drácula, personagem de terror mais citado da história. Esse personagem inspirou milhares de centenas de outros filmes, livros, inclusive novela que você provavelmente assistiu. Alguns dos filmes baseados na obra de Bram Stoker são esses que a gente vai ver agora. Embora sejam antigos, eles não foram os primeiros. No final do vídeo eu conto mais, vamos logo pro que interessa. Um grupo de pessoas percorrem os Montes Cárpatos de carruagem, a fim de chegar em um hotel ali perto. Ao chegar nesse hotel, o advogado Renfield pede para que sua bagagem não seja retirada da carruagem, afinal sua viagem não terminava ali. Ele comunica que pretende ir ao Passo Borgo para espanto de todo mundo. Passo Borgo é um desfiladeiro que liga a cidade de Bistrita e Vatra Dornei, ambas situadas na zona centro-ocidental da Romênia, lugar conhecido como Transilvânia. Bem, ao dizer que está indo para lá, o restante das pessoas que estavam ali em volta se assustam, afinal aquela seria uma noite condenada chamada de Walpurgis. Segundo eles, uma noite maligna onde todas as portas deveriam ser trancadas e as orações não deveriam ser economizadas. Ora, mas por que, Juquiba? Então, se acalma. Renfield diz que em Passo Borgo uma outra carruagem o espera para levá-lo a um castelo e eu te dou um doce se você adivinhar de quem é esse castelo. Ah, Juquiba, é o castelo de Grayskull? Não, o castelo de um conde chamado Drácula. Bem, ao citar esse nome, o povo congela de medo. O administrador do hotel diz para Renfield que eles acreditavam que no castelo haviam vampiros, e Drácula seria um deles. Que esses vampiros se transformavam em lobos e morcegos que se alimentavam do sangue dos vivos e dormiam em caixões durante o dia, mais precisamente enquanto há exposição do sol, e que por isso todos deveriam ficar em um lugar seguro à noite. Renfield está cético de todas essas alegações e viaja ao Passo Borgo mesmo assim. Ok, o machão do advogado encontra outra carruagem onde foi recebido por um cara todo estranhão e tal,
tal, mas beleza, né? O que ele quer é o cliente satisfeito, mesmo que seja o demônio. Mas espera aí, era o demônio! Ele chega no castelo e é acolhido pelo misterioso e sombrio Conde Drácula, e que embora seja realmente sombrio, ao mesmo tempo também é muito hospitaleiro e educado. O intuito da ida do advogado àquele lugar era firmar um acordo de aluguel de uma propriedade do conde na Inglaterra, a Abadia Carfax, para onde iriam de navio na noite seguinte firmar o tal contrato, ou seja, Renfield iria pernoitar na casa do cara. Drácula oferece uma taça de vinho a Renfield que logo em seguida o faz passar mal e desmaiar. O conde aproveita o estado de inconsciência do advogado e se alimenta de seu sangue. Mais tarde, a bordo do navio Vesta, rumo à Inglaterra, em meio ao mar furioso, o advogado não é mais o mesmo. Depois de mordido, ele foi transformado em uma espécie de escravo, prometendo lealdade a Drácula e pedindo vidas com sangue para se alimentar. Pessoas, isso nos dá uma lição. Nunca entre na casa de um vampiro. Bem, pouco depois, o Vesta foi abatido pela tempestade e arrastado até o porto de Whitby, onde jornais locais mencionaram uma carga horrível, tendo como único sobrevivente um louco enfurecido. Jiquiba, por que louco? Louco porque ele tinha um desejo insaciável de devorar formigas, moscas, todo tipo de inseto em busca de sangue, mesmo que em pequenas quantidades. Ele foi levado do navio e posto em observação em um sanatório, cujo dono era o Dr. Jack Seward. Curiosamente ou não, a Abadia Carfax, aquela pela qual Drácula e Renfield viajaram à Inglaterra para negociar o aluguel, fazia fronteira com esse sanatório. Sistematicamente, o conde vai à ópera onde está o Dr. Seward e o encontra lá. Lá, Drácula conhece a filha de Seward, Mina, e seu marido John Harker e Lucy Weston. Naquela noite, com todo já devidamente de volta à casa, o conde, sob a forma de morcego, entra pela janela e morde o pescoço de Lucy, que morre deixando os médicos sem explicação. Exatamente à procura dessas explicações e de também tentar solucionar o porquê de Renfield querer tanto comer insetos, o Dr. Seward pede ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que o professor Van Helsing. Após estudos e experimentos, Van Helsing sugere que estavam lidando com mortos-vivos, mais precisamente vampiros, já que tanto em Lucy quanto em Renfield foram encontradas as mesmas marcas no pescoço, aliado ao fato de que Renfield ficou obcecado por pequenas criaturas justamente para saciar sua sede de sangue. Embora inicialmente contestado, Van Helsing segue com sua teoria e agora ele conversa com Renfield a fim de tirar uma pequena dúvida. Se o ex-advogado era sensível ao cheiro de uma certa erva, não essa, que segundo ele, na Europa Central, é a mesma que os nativos usavam para se proteger dos vampiros. Renfield reage com aversão e Van Helsing não tem mais dúvidas. Naquela noite, Drácula, de novo sob a forma de morcego, entra no quarto de Mina, morde seu pescoço, mas não causa sua morte. 1 ou 2 dias depois, Mina conta a John, Seward e Helsing sobre um sonho ruim que tiveram numa noite dessas, onde um rosto se aproximou tanto dela que de tão perto tocou seu pescoço, e essa era a deixa que Van Helsing queria para reiterar sua teoria. Ainda havia marcas no pescoço de Mina, e a preocupação com o misterioso aparecimento dessas marcas agora era evidente. Nessa hora, Drácula chega à casa de Seward, onde todos estão conversando, e Mina agora passa a se encantar com ele, depois de o ter desdenhado para Lucy. Só que assim, era Van Helsing que estava ali junto, não era um qualquer. Van Helsing percebeu que Drácula não tinha reflexo no espelho. Ele chamou o conde para mais perto, abriu novamente o espelho a uns 30 centímetros de distância e Drácula jogou a caixinha para longe, reagindo como quem não queria que soubessem que ele não tinha reflexo. Ele vai embora furioso, mas disfarçando, como se nada houvesse acontecido. Van Helsing então explica para John e Seward que Drácula é um vampiro, e explica as origens de um ser como esse, como se comporta e tudo mais. E é claro que não vão acreditar nele de primeira. Mais tarde, ainda naquela mesma noite, adivinha quem nos aparece? O louco do Renfield, que embora esteja quase completamente tomado pela alma vampiresca, ainda há sanidade nele. Ele pede proteção a Mina, que a essa hora estava lá fora com o conde, e minutos depois, misteriosamente, é encontrada desacordada, mas ainda viva. Dias se passam e uma onda de ataques a crianças é constatada em Whitby, feitas por uma mulher de branco, sempre durante a noite, que prometia doces para as crianças e as levava para um lugar sombrio, e lá atacava seus pescoços. Mina, obviamente, é interrogada por Helsing, mas não considerada culpada. Tinha a Lucy lá, lembra dela? Ela foi dada como morta, mas ora, vampiros são mortos. Mina confirma que Lucy é a mulher de branco e Van Helsing promete que vai libertar a alma dela para que ela descanse em paz. E também promete proteger Mina, já que Drácula provavelmente viria buscá-la naquela noite. John Harker se enfurece com toda essa baboseira, segundo ele, de vampiro, e quer levar Mina a Londres, sei lá, fugir dali com ela de qualquer jeito. Mas Van Helsing preparava uma emboscada para Drácula, armando alguns cômodos da casa com aquela erva e volta a dizer, não é essa. Helsing explica sua vivência com coisas sobrenaturais a John e diz que o melhor era esperar para na hora certa dar o bote no conde. Dar o bote nesse caso é enfiar a estaca no coração dele, ok? Ok. Eis que eles ficam cara a cara.
Drácula e Van Helsing sozinhos na mesma sala, e isso é épico. Ok que eles não se enfrentam, mas discutem daquela forma toda educada. Ambos querem Mina, e para salvá-la das trevas, ela precisa morrer sob a luz do dia. Caso isso aconteça à noite, sua alma estará condenada até o fim da eternidade. Muito bem, Mina acaba confessando que Drácula a procurou e confirma toda a versão de Van Helsing. E dormindo, o conde a visita, mesmo com aquelas ervas que não protegem a nada, e a leva para sua abadia junto com Renfield, que tomou outro caminho. Como Van Helsing e Harker vieram logo atrás do ex-advogado, Drácula pensa que Renfield os trouxe até lá e o mata por traição. Como a luz do dia chega, o conde precisa voltar ao caixão onde dorme e lá é abatido por Van Helsing, que enfia a estaca no coração dele. Mina conseguiu escapar e teve a alma libertada com a morte de Drácula. Um pouquinho só mais tarde, a polícia chega à abadia. Encontra Van Helsing, que confessa ter enfiado aquela estaca no coração de um homem na sala ao lado, e que esse homem matou um outro sujeito caído ao pé da escada, que por acaso era Renfield. Helsing foi levado sob custódia e foi interrogado. Óbvio que ao falar sobre vampiros, ele é ridicularizado pelo delegado Humphrey, que embora admire Van Helsing, será obrigado a condená-lo à forca por assassinato ou interná-lo em um manicômio. Na delegacia, os policiais que levaram o professor naquela fatídica noite têm de ficar na guarda dos dois corpos. O policial Albert fica sozinho quando uma mulher de burca preta aparece e pede para ver o corpo de Conde Drácula. Ao ter seu pedido negado, ela mostra uma joia a Albert, que o faz ficar completamente paralisado, e o corpo de Drácula some do caixão. Ah, Juquiba, quem é essa mulher? Essa mulher? Então, essa mulher é uma condessa chamada Maria Zaleska, que pegou o corpo de Drácula para exorcizá-lo junto ao fogo, para que sua maldição finalmente acabasse. Anjo Kiba, então ela sabia que Drácula era um vampiro? Não só sabia, pessoas, como também era vampira, e essa tentativa de exorcismo se deu justamente para tentar livrar ela do vampirismo. Não livrou. Maria continuou agindo e se alimentando como princesa das trevas. Ok, voltando a Van Helsing, em Londres ele tem o direito de chamar alguém para montar sua defesa, mas ao invés de chamar um advogado, Helsing chama um psiquiatra que foi seu aluno, o Dr. Jeffrey Gart, a fim de que ele prove que Helsing não é louco e que diz a verdade. Embora relutante, Gart aceita ajudar o professor, a quem deve grande parte de seu sucesso na psiquiatria. No dia seguinte, a Lady Esme dá uma festa em sua casa, onde coincidentemente Jeffrey Gart e Maria Zaleska foram convidados. Durante essa conversa, o caso misterioso da morte do Conde Drácula é citado, e Maria já cresceu os olhos, né? Ela ouve de Gart coisas acerca da obsessão da mente humana, e o convida para discutir esse assunto em outra ocasião. Eles se encontram na residência de Maria, que tem dúvidas sobre a influência dos mortos sobre os vivos. Ela é uma vampira, mas está determinada demais a se libertar disso, embora precise fazer suas vítimas de vez em quando para saciar sua fome. Uma das vítimas da condessa é essa garotinha aí, a Lily. Ela não foi morta, mas ficou meio louca, hipnotizada, inconsciente. Quem foi chamado para verificar o estado dela? Ele mesmo, o Dr. Jeffrey. E ao ver as marcas no pescoço dela, ele na hora lembrou de Van Helsing e foi imediatamente encontrá-lo para discutir sobre isso. Nessa discussão, padrões são encontrados. Lembram que Maria convidou Jeffrey à sua casa para conversar sobre psicologia? Pois é, lá não tinha nenhum espelho, e Helsing lembrou isso a Jeffrey, que agora não é mais tão cético como quando o cientista pediu sua ajuda para defendê-lo. Mais tarde, Maria vai até Jeffrey no hospital para dizer que falhou quando ele sugeriu a ela que tentasse combater seus vícios, até então ocultos, para se livrar, e que naquela madrugada se mudaria para Londres para sempre. Só que ele já desconfia, né? Ele não é um demente. Ele sugeriu a ela que topasse um experimento de hipnose envolvendo um espelho, e ela negou como se fosse uma vampira. Só que ela é. Jeffrey é chamado na outra sala para cuidar da Lily, que já tinha saído do coma e agora vai ser submetida a uma sessão de hipnose por ele. Durante a hipnose, ela diz coisas assim: o anel, a mão, o estúdio em Chelsea, a livraria fechada, a escada sombria, e morre. Ah, Juquiba, anel, mão, estúdio em Chelsea? Sim, claro. Você lembra que Maria tinha mostrado uma joia ao policial lá atrás e o brilho o fez ficar inconsciente e futuramente vir a óbito? E estúdio foi a emboscada que Maria preparou para pegar a Lily, pedindo para Sandor, seu criado, pegar uma jovem qualquer na rua, sob o pretexto de que sua chefe precisava de uma modelo para uma pintura. É, pessoas, tá tenso o negócio. Ao ver Lily morta, Jeffrey, enfurecido, não tem mais dúvidas de que Maria é responsável por isso e vai atrás dela, que a essa hora já não tá mais por perto. Ele liga para Londres e pede Van Helsing em Chelsea imediatamente para caçar aquela mulher e descobrir finalmente se a história de vampiros é verdadeira ou não. Na busca por Maria, Jeffrey a encontra no tal estúdio e houve uma revelação. Ela era filha de Drácula, que raptou a secretária de Jeffrey, e é quando Maria some.
Ao mesmo tempo, Humphrey e Van Helsing chegam ao estúdio e resolvem comunicar à central que vasculhem pela cidade inteira à procura de Maria. Só que é óbvio que ela não estaria mais por lá. Não tem aquele ditado, bom filho a casa torna? Então, se tinha um lugar que Maria com certeza iria, esse lugar era a Transilvânia. Depois de uma péssima noite de sono, Helsing e Humphrey voltam à central e recebem uma carta de Geoffrey, que já estava indo para a Romênia, atrás da Condessa Sombria. Ao chegar perto, ele pede ao cocheiro da carruagem que o leve ao Passo Borgo, o mesmo que fez Renfield lá no começo, lembra? Pois é, ele chega ao Passo Borgo, vai andando até o castelo e encontra Maria e Janet, a assistente dele, inconsciente sob feitiço. Maria propõe que Geoffrey fique com ela a vida eterna, em troca de alívio e da libertação da alma de sua secretária. Ele pensa e aceita. Só que quando estava prestes a se tornar mais um vampiro, Sandor, o criado de Maria, lança uma flecha no coração de sua ama, já que ela preferiu dar a vida eterna a Geoffrey e não a ele, como havia prometido. Sandor é abatido com um tiro nas costas enquanto mirava outra flecha para matar Geoffrey, e Janet, a secretária do psiquiatra, é libertada. Bem, mas não para por aí. Agora, nos Estados Unidos, o Conde Alucard é esperado por Catherine, sabe-se lá por quê. Sua bagagem até chega, mas ele não, e Catherine pede para que a bagagem do Conde seja colocada na casa de hóspedes. A rainha Zimba, que é uma espécie de cigana esotérica, diz a Catherine que o anjo da morte paira sobre uma grande casa com morcegos entrando e saindo por janelas quebradas, e que Alucard não é o verdadeiro nome do conde. Ela disse que viu Catherine casando com um cadáver e morando em um túmulo. Tenso, né? Nessa noite, um morcego gigante aparece e abate a rainha Zimba, como quem quisesse que ela calasse a maldita boca. Tudo bem. Em um outro dia, depois de uma festa na casa de Catherine e seu pai, o já inválido coronel Caldwell, aquele mesmo morcego entra por uma das janelas da mansão e em um cômodo vazio se transforma em uma pessoa. Acho que era um vampiro? Não, era uma zebra. Nessa festa, o convidado de honra seria o Conde Alucard, que deveria ter ido, mas não apareceu. Isso é o que a gente pensa. Kay, como era conhecida Catherine, tem um noivo, o Frank Stanley. E ele se sente meio incomodado com essa obsessão, entre aspas, de sua mulher pelo conde, temendo que um chifre imenso cresça na sua cabeça. Normal, né? Ainda na noite da festa, aquele morcego lá que se transformou em um homem entrou no quarto do coronel Caldwell e o matou, causando inclusive um princípio de incêndio, mas que foi logo controlado. Kay e sua irmã Claire, obviamente, ficam chocadas pela morte inexplicável de seu pai, e é quando o Conde Alucard finalmente chega na festa, que a essa hora não tinha mais nada de festa, né? Beleza. O professor Harry Brewster, que também esperava a chegada do Conde aos Estados Unidos, reparou que alguns dias atrás, quando era para o Conde ter chego, apenas sua bagagem tinha desembarcado em solo norte-americano. Na bagagem, a inscrição Alucard era disposta de forma vertical, e ele percebeu uma coisa muito intrigante nisso. É aí que ele liga da sua central para a embaixada húngara e contata o professor Laszlo, e pergunta sobre esse nome em comum, Alucard. Laszlo, por sua vez, responde a Harry que não existe nenhuma família húngara com esse sobrenome, e é rebatido com a pergunta de que se é possível que Conde Drácula ainda esteja vivo. Ora, Juquiba, mas de onde ele tirou Drácula nessa história toda? Muito bem, eu disse que na bagagem de Alucard esse sobrenome era disposto verticalmente, não disse? Tá aí. Ah, Juquiba, não entendi nada. E agora? Pois é. Ok, Juquiba, isso eu entendi, mas por que ligar para a embaixada húngara? Se lembram lá na história verdadeira sobre o Vlad Dracula ou o Vlad III? Lembra quando eu disse que ele ficou preso na Hungria até 1474? Então é isso. Laszlo responde a Harry que o último Drácula de que se tem notícia morreu na Idade Média, justamente o Drácula que existiu de verdade, e que esse havia virado um morto-vivo, um vampiro, e que foi destruído no século XIX, e pede muito cuidado com Alucard. Ok, Claire revela que Kay se encontrava secretamente com o Conde, e acha isso muito estranho. Mais tarde, no mesmo dia, vistoriando a casa de hóspedes a fim de encontrar alguma informação sobre o misterioso conde, o professor Harry, junto com Claire, resolve abrir a bagagem, embora fosse antiético, e nada encontram. O professor pede a Claire que saia dali e vá para a cidade com ele, temendo que o pior aconteça. Kay se encontrava mesmo com Alucard, e logo ela, que era viciada em assuntos sobrenaturais, envolvendo metafísica e tal, as magia negra, essas coisas. Pra ela, se encontrar com um vampiro era algo lindo. Tudo bem, tudo legal, mas Kay e Alucard se casaram sem que ninguém soubesse. Casar com um vampiro não faz sentido quando se diz até que a morte nos separe, né? Pois bem, na casa herdada por Kay, já em lua de mel, seu ex-noivo Frank aparece e exige explicações. Ao saber que sua ex-noiva se casou com outro, ele quer confrontar Alucard, o que não dá muito certo. Só que Frank tem um revólver e atira no conde, ele permanece intacto. Mas Kay, que se protegeu atrás de Alucard, essa sim foi atingida pelo disparo e morta. Bom, pelo que a gente já sabe sobre vampiros, eles não morrem com qualquer tirinho, embora Frank pensasse que matou sua ex-noiva.
Ela tá viva, entre aspas. E o professor Harry, após Frank ter ido visitá-lo e contar tudo o que aconteceu, vai à casa de Kay, também pensando que ela tá morta, e a encontra Sam deitada na cama. Ela pede a Harry que avise todos que não a visitem, e que se caso o juiz Simmons, responsável pela divisão de bens do coronel entre Kay e Claire, pedisse alguma assinatura, que os procurassem apenas à noite. Bem, mais tarde, Frank se entrega à polícia sob a confissão de que matou Kay. Todos, o xerife, o juiz Simmons e o professor Harry, decidem voltar à casa onde Harry já foi advertido pelo conde a não voltar sem permissão. A fim de reconstituir a cena, o grupo vai até a mata, onde Frank foi abatido e encontra um caixão e, ao abrir, Kay. Harry foi interrogado como um suposto cúmplice da morte da mulher, que queria evitar que fossem à casa dela a fim de esconder o corpo em outro lugar. Lembram do Laszlo? Pois é, tanto ele como Harry acreditam que Alucard é um vampiro, mas de forma nenhuma convenceriam o xerife disso. Laszlo diz que o único jeito seria ir ao túmulo onde Alucard dorme durante o dia e enfiar a estaca em seu coração. Durante essa conversa, Alucard aparece na sala sob a forma de fumaça e depois de homem, confessando ser vampiro e que teria vindo para a América em busca de uma raça mais jovem, quando Laszlo lhe mostra uma cruz e afasta o vampiro de lá. Naquela noite, a morta-viva Kay visita Frank na prisão preventiva, para deixar ele mais louco ainda. Afinal, ele mesmo tinha certeza de que teria matado ela algumas noites atrás. Kay diz a ele que o casamento com Alucard era apenas um plano dela que deu certo para atingir a imortalidade e que assim conseguiria fazer Frank viver para sempre juntamente com ela. Frank fica confuso e Kay pede que seu ex-noivo agora faça uma última coisa como vivo, destruir Alucard, que na verdade é filho de Drácula, já que os humanos podem sair à luz do dia. Kay ajuda Frank a escapar, ainda por cima com um revólver, para que ninguém o impedisse de sair. Laszlo e Harry explicam ao xerife tudo o que se passa, e um policial que ficou na cadeia cuidando de Frank ouviu a conversa com Kay e avisou a todos sobre o lugar onde Alucard passava durante o dia. Frank chega no lugar, é encontrado e confrontado pelo conde, mas a essa hora Frank já tinha botado fogo no túmulo onde ele dormia, e essa é uma das formas de destruir Alucard. Desesperado, ele sufoca Frank, mas como está enfraquecido, não consegue o matar, até porque o sol já está nascendo. Alucard é destruído e cai numa poça onde seu corpo vira um esqueleto. Pouco mais tarde, Harry e Laszlo e o xerife chegam no local e entendem tudo o que aconteceu. Dando falta de Frank, eles o procuram na casa de Kay e o encontram, mas Frank também ateou fogo no caixão onde Kay dormia, dando fim à franquia vampiresca. Drácula é uma franquia de terror psicológico e sobrenatural lançado em 31, 36 e 43, ainda em preto e branco como você já viu aí, e distribuída pela Universal com média de 6.6 no IMDb. Bom, Juquiba, o vídeo ficou legal e tudo mais, mas cadê os outros filmes, como O Sangue de Drácula, Drácula Vampiro Negro, Drácula 2000, Drácula Demônio das Trevas, Drácula de Bram Stoker e até mesmo Nosferatu? Bem, realmente são filmes que retratam o vampiro mor, mas não pertencem a essa franquia. O primeiro filme registrado sobre o vampiro foi mesmo Nosferatu, e ainda vai sair um vídeo sobre ele. Mais uma vez, perdão se o vídeo ficou muito longo, mas se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem a seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.